Olá a todos do canal Elite Oculta. Vocês podem me chamar de Rogério. Tenho 43 anos de idade e sou da cidade de Montes Claros, Minas Gerais. E o que eu vou contar agora aconteceu comigo entre os anos 83 e 84. Mais ou menos isso. Era quando eu tinha apenas 4 anos de idade. Uma criança em fase de pré-escola. E morávamos de aluguel, e com muita dificuldade, a minha mãe conseguiu comprar uma casa própria, a tão sonhada casa própria. E isso foi no ano de 1981. O meu pai ficou muito surpreso e feliz com a minha mãe, pois ela, com o trabalho dela, foi economizando para um dia poder comprar a tão sonhada casa própria. Enfim, com o passar dos anos, fomos nos relacionando com os novos vizinhos, fazendo amizades. Éramos novos por ali. E então conhecemos um casal de vizinhos, cujos nomes eram Amélia e o seu Horácio. Esses nossos vizinhos tinham uma filha, a Fabiana, 1 ano mais velha do que eu. E em minha casa eram a minha irmã mais velha, eu, o do meio, e o meu irmão caçula. Portanto, 3 crianças. E os muros da minha casa eram baixos. E nós tínhamos bicicletas, aquelas dos anos 80, que eram chamadas de motocas com 3 rodas. E como vizinhos que éramos, a minha mãe, o meu pai, o Horácio e a dona Amélia conversavam pelo muro, porque o muro era baixo e eles ficavam conversando. E a filha deles, a Fabiana, ficava olhando eu e os meus irmãos brincando com a bicicleta. E ela então pedia para brincar junto com nós, e assim a Fabiana passou a brincar quase todo dia comigo e com os meus irmãos. Mas um certo dia, tudo mudou. Sim, tudo mudou completamente. Esse dia seria o mais assustador da minha vida e foi o começo de um pesadelo. Nesse dia, eu e os meus irmãos estávamos brincando com a bicicleta e outras coisas como pega-pega, pique-esconde, um correndo atrás do outro. E a Fabiana, então, ela vendo a gente brincar no nosso quintal, ela pediu aos seus pais para brincar com a gente. Bem, eles deixaram e ela veio. E naquele momento, os meus irmãos e eu estávamos correndo, brincando e depois fomos andar de bicicleta. Porém, a Fabiana, assim que chegou, ela foi direto na minha bicicleta, montou nela. E quando eu vi aquilo, eu não gostei. Porque criança tem ciúme dos seus brinquedos. E quando eu vi ela subir na minha bicicleta, eu fui ao seu encontro e puxando seus cabelos eu a derrubei e ela caiu da bicicleta. Então, eu gritei falando que a bicicleta era minha. Ela, desesperada, começou a chorar. Bem, eu era uma criança e não sei por que eu fiz aquilo, mas eu fiz. Os seus pais, vendo o desespero da filha que foi arrancada da bicicleta, pois eu a puxei ela pelos cabelos, eles rapidamente pegaram a menina e entraram com ela em suas casas, bravos, e mudaram completamente as suas feições. Nos olharam com muito ódio e raiva, e com aquela expressão de raiva. Então eles entraram na casa deles, colocaram a Fabiana no colo. E a minha mãe, lógico, ela chamou a minha atenção. Disse que eu não podia fazer aquelas coisas. Ela falou que eu não podia tirar a menina da bicicleta puxando ela pelos cabelos, pois eu poderia até ter a machucado. Mas, entre crianças, sem juízo, isso é completamente normal.
E muitas vezes, uma criança briga com a outra, e isso acaba sendo normal. Porém, passado alguns dias depois desse ocorrido, a Fabiana, ela nunca mais veio brincar com a gente. Estava proibida. E uma certa noite de sexta-feira, eu estava na minha casa juntamente com a minha família. E naquela noite estava eu sentado no colo do meu pai vendo TV, os meus irmãos brincando no quarto e a minha mãe preparando a janta. Quando de repente eu olho na porta da sala e vejo um gato. O gato olhando para mim, ele mia. Um miado muito forte, um miado muito raivoso. Eu assustei, pois primeiro que nós não tínhamos gato em casa. E aquele gato me assustou, eu comecei a gritar. A minha mãe nunca pegou gato para criar, pois os meus pais gostam de cães e não de gato. Ali não havia espaço nenhum para que o gato entrasse. Então, como aquele gato entrou? O gato olhou para mim com raiva e deu aquele miado forte, me olhando com os olhos vermelhos e esbugalhados. O meu pai, assustado, ele me pegou no colo, me levou para dormir com ele lá no quarto. E de repente, no quarto, deitado na cama dele, e ele ali no meu lado, eu comecei a ver uma cobra enrolada nas minhas pernas. Eu gritei e fiquei apavorado. O meu pai e a minha mãe não enxergavam essa cobra. Diziam que não tinha cobra nenhuma. Então, para me acalmar, o meu pai pegou o chinelo e começou a bater no lugar onde eu vi a cobra. Bem, eu enxergava ele matando a cobra, mas a minha mãe e ele não viam nada. E de repente, eu vi uma tartaruga gigante embaixo da minha coberta e eu quase enlouqueci de medo. Bem, de onde estava saindo isso? Eu não entendia nada e só chorava e gritava. Os meus irmãos ficaram assustados, assim como meu pai e a minha mãe. O meu pai pegando o chinelo novamente e batendo no local onde eu via esse bicho para matar a suposta tartaruga. E o pior é que ficou ali a marca dela, naquele chão rústico por muito tempo. E somente eu via. Bem, mas não parou por aí. Depois da tartaruga, da cobra e do gato, como num passe de mágica, apareceu um cão enorme e justamente em cima do guarda-roupas da minha mãe. Ele veio pela parede, andou por cima do guarda-roupa, entrou na outra parede e desapareceu. Bem, o que estava acontecendo? A minha mãe, desnorteada, ela falou para o meu pai: "Olha, eu vou levar esse menino para a casa da minha irmã. Ele está muito assustado. Pode ser que lá ele fique melhor e consiga dormir." Mas isso eram quase 5 horas da madrugada. Já estava terminando a noite. E então, a minha tia e o meu tio nos receberam até assustados. Perguntaram o que estava acontecendo, o que estava havendo. E a minha mãe explicando aquela situação toda de terror que estávamos vivenciando naquela noite. Noite e madrugada. O meu tio falou com a minha mãe que ele iria dormir comigo para cuidar de mim. E quando eu deitei na cama junto com meu tio e virei para o seu lado, eu me apavorei completamente. No seu tórax, eu comecei a ver filhotinhos de cães, sabe, essa raça de bulldog. E imediatamente eu comecei a gritar desesperado. Eu pensei que o meu pesadelo iria acabar indo para a casa dos meus tios, mas então aquilo tudo só piorou. E foi quando a minha tia ligou para minha mãe e falou para ela me levar para o médico, pois lá
eles iriam me dar calmante. E assim, descobri o que estava havendo comigo, pois segundo ela, o meu emocional estava muito abalado. E na ida ao médico, estávamos a minha mãe, os meus irmãos e eu no ponto de ônibus. E quando entramos no ônibus, eu sentei no banco, e embaixo do banco, eu comecei a ver galinhas negras cacarejando. Então, eu comecei a gritar novamente de dentro do ônibus. E agora, a situação era outra. Quem estava presenciando essa minha situação eram pessoas desconhecidas. E então logo perguntaram: ele é louco? O menino é doido? Ele tem problemas na cabeça? A minha mãe não sabia o que responder. E eu ali transtornado e gritando. Bem, chegamos no hospital. O médico daquele plantão, ele pediu à minha mãe que desse entrada nas papeladas para fazer o exame de cabeça, o tão conhecido eletro, para saber se eu estava com algum problema no cérebro, se eu estava louco ou esquizofrênico, ou então se eu estava sendo vítima de uma esquizofrenia. Foram realizados os exames e, graças a Deus, deu tudo negativo. Porém, passado alguns dias, a minha tia, conversando com a minha mãe, disse para ela me levar na benzedeira em Januária, pois lá havia uma boa mãe de santo. A minha mãe então me levou, e quando chegamos lá, era uma senhora chamada Dona Lia. E quando ela nos atendeu, a minha mãe explicando a situação, essa senhora entrou numa espécie de transe e começou a chamar os seus guias. E como havia um copo enorme ali em cima da mesa, e ela em transe e pedindo para os seus guias aparecerem, então ela começou a ter um tipo de acesso aos guias astrais. E de repente a minha mãe ficou horrorizada, pois um daqueles copos enormes que estava sobre a mesa da Dona Lia, ali no vidro do copo, começou a surgir uma imagem, e a minha mãe logo reconheceu a imagem que estava surgindo naquele copo. Era a nossa vizinha, a Dona Amélia. Sim, aquele copo, naquele ambiente meio escuro, começou a refletir a imagem que a minha mãe reconheceu na hora. Era a Dona Amélia, a mãe da Fabiana e mulher do Horácio. Aquela criança que eu derrubei da bicicleta, puxando pelos cabelos e brigando com raiva, que os seus pais a pegaram no colo e entraram para dentro de casa com aquela expressão de ódio. Então, a Dona Lia falou com a minha mãe: olha, filha, é essa mulher que fez o trabalho feio pro seu filho, uma macumba pesada, uma macumba das grandes por ódio do seu filho. O seu filho puxou o cabelo da filha dela. O seu filho derrubou ela do brinquedo, não foi? A minha mãe, apavorada, disse que sim. Disse que isso de fato aconteceu. E Dona Lia então começou a entrar em transe e falar coisa que a gente não entendia. Ela então começou a benzer a mim e a minha mãe. Ela fazia várias coisas, orações estranhas, soprava fumaça de charuto em nós, jogava água com as pontas dos dedos na gente. E isso durou mais de meia hora, com ela falando iorubá e nos benzendo. E depois da agitação toda, ela ficou esgotada e disse o seguinte: vocês podem ir embora, mas venham na próxima sexta-feira, porque durante 3 sexta-feiras vocês precisam passar pela purificação. Bem, ao chegarmos em casa, eu fui direto ao quarto
e, para surpresa minha, estava lá a marca da tartaruga naquele chão rústico e somente eu enxergava. Quando meu pai chegou à noite, a minha mãe contou tudo o que a dona Lia falou e o que ela fez. Então, o meu pai virou e disse: "Eu não acredito nisso. Isso é conversa fiada." E é nesse instante que o meu pai fica estranho. Ele começa a falar diferente. E então, ele começou a pular pela casa, que nem pipoca. Ele, tomado por algum espírito, não acreditou no que Dona Lia falou para minha mãe. E então, tivemos que chamar o irmão dele, o meu tio. O meu tio logo chegou para segurá-lo, para acalmá-lo, pois ele começou a falar coisas emboladas e pular como louco pela casa. E depois de algum tempo ali, o meu tio conseguiu fazer com que aquele espírito que possuísse o meu pai fosse embora. Bem, passamos por todos os processos de purificação e a partir daí, eu e a minha família não vimos mais nada. Hoje eu sou evangélico, sou casado e pai de 2 filhas, tenho uma esposa. Os meus irmãos também são casados. A minha mãe ainda é viva e o meu pai já faleceu há alguns anos. Essa vizinha, a dona Amélia, que fez o trabalho para me prejudicar, ela já é falecida por motivo de câncer. E a Fabiana, a menina que gerou toda a confusão, hoje ela é casada. Inclusive, antes dela se casar, nós estudamos juntos. Ela e eu tínhamos até uma certa amizade, mas eu nunca toquei nesse assunto. Hoje eu me pergunto, diante da ingenuidade das crianças, como um adulto tem a maldade de fazer feitiçaria. Um tipo de maldade como essa, mandando macumba e espíritos para prejudicar uma família, e especialmente aquela criança que era eu. Bem, esses foram os piores dias da minha vida, e eu tento esquecer, mas não consigo. E peço a Deus misericórdia pela alma dessa vizinha, a Dona Amélia. Boa noite.